Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo dá vazão a Travis Bickle de limpar as ruas de Nova York. Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo fortalece o paramédico interpretado por Nicolas Cage no seminal Bringing Out the Dead, Vivendo no Limite, que corre nas ruas ao som de Van Morrison, ao som dos Rolling Stones, ao som de The Clash, fazendo uma hemodiálise audiovisual do fim dos anos 90 no cinema americano. Galera, com as bênçãos do Altíssimo, dos orixás que tomam a minha cabeça e dos orixás que permeiam o olhar de Martin Scorsese, Orson Welles, Stanley Kubrick, Dorothy Asner e os grandes nomes do cinema americano, o santo Roberto Rossellini, a gente vai falar da fé nesse encontro da nossa jornada Scorsese, uma jornada que começou cartografando Nova York na contramão do American Way of Life, indo além do momocismo, caindo numa segunda aula que faz uma reflexão sobre os bolsões de banditismo social e de resistências, que a gente chama de máfia, dentro da ficção de ação, de thriller do Scorsese, indo na sequência para o papel dele como um grande documentarista cultural, principalmente em dar vazão a movimentos musicais americanos, até a gente chegar na potência feminista que tem sim seu lugar no cinema do Scorsese, na sua parceria com as potências femininas de grandes atrizes e da sua grande parceira de montagem, Thelma Schumacher. E a gente não pode falar de Scorsese sem falar de Deus. Eu tenho um grande parceiro nesse Cinema 365, www.cinema365.com.br, que se desenha como um espaço de troca com vocês, que é o publicitário e produtor André Galhardo, que me ajudou a pensar muito dessas reflexões aqui. O André reza sempre para Deus junto comigo, porque ele é tricolor, nós como tricolores, torcedores da Guerreiros do Fluminense, torcemos para que Deus dê ao Fred, ao Ganso e às demais estrelas do nosso time chance de brilhar. Peço desculpa a quem torce o nariz pro futebol, mas o nosso amor pelo tricolor é muito grande. E numa dessas conversas sobre a fé e o grená verde e branco aí do Fluminense, a gente falou do lugar da fé no Scorsese. E uma coisa que me chama muita atenção, o André Galhardo é um fã do Vivendo no Limite, que eu também sou, e é um dos filmes menos valorizados da obra do Scorsese. Esse filme, ele aparece num momento da história do cinema muito peculiar. A gente estava ali às vésperas do chamado e do temido bug do milênio. O Vivendo no Limite, ele estreia no Brasil ali mais ou menos por janeiro de 2000. Tenho que confessar para vocês que eu vi esse filme numa sessão no Nova América, que é um cinema de um shopping, hoje é um Kinoplex Nova América, na Rede Severino Ribeiro. Na época era um cinema dentro desse shopping, que é uma outlet, um shopping que é uma polifonia de vozes, e eles lançaram ali num horário noturno que ninguém ia, e eu fui ver do subúrbio do Rio de Janeiro, e essa questão suburbana, pela minha origem, me interessa muito a maneira como o Scorsese mescla isso. E ao elencar como protagonista, depois de uma série de filmes em que ele dá voz, por exemplo, a chefes da máfia, como é o caso do Paul Sorvino, o Paulie de Os Bons Companheiros, Paul Sorvino que nos deixou em 2022, ou dar voz a um taxista que é um ex-combatente do Vietnã bom de tiro, como é o Travis Bickle no Taxi Driver, dar voz a alguém que está na fronteira da enfermagem, da medicina, e vivido por um Nicolas Cage que está ali nos últimos grandes momentos seu espaço meteórico depois do Oscar por Despedida em Las Vegas, me deixou absolutamente fascinado pela maneira como o Scorsese usava aquilo para mapear atores e atrizes sociais que até então eu não havia visto no cinema americano. Por exemplo, a gente via a Patrícia Arquette, ele já havia trabalhado com a Rosanna Arquette, ali no nosso After Hours, Depois de Horas. Ele vai trabalhar com a Patrícia Arquette no papel de uma figura que é uma dependente química, mas ligada a uma ONG. Você vai ter ali o Ving Rhames como um motorista de ambulância, que é também um cristão fervoroso, evangélico, num momento que o Brasil está vivendo um redesenho do seu fundamentalismo religioso,
tanto no campo protestante como no campo católico, no momento que a gente estava vivendo ali, o padre Marcelo Rossi no seu apogeu. Aquilo na minha cabeça de fim de adolescência, eu tinha 19 anos, quando vi aquele filme, foi um grande choque, uma grande aprendizagem. E uma aprendizagem principalmente na maneira como o Scorsese, que criado numa família católica italiana, formado com uma conexão direta com a releitura cristã do Roberto Rossellini a partir do neorrealismo italiano, empregava a figura de Jesus, empregava a figura do sentimento apostólico numa América do submundo, numa América pobre, numa América de violência. Esse era o personagem que me interessava. E a partir daquele momento, num texto seminal que foi lançado no jornal Globo, na coluna de um grande mestre de todo mundo que estuda jornalismo, que é o Arthur Dapiev, eu tive uma grande iluminação. O Dapiev, em janeiro de 2000, ele publicou uma coluna em que ele comparava os personagens do Nicolas Cage no Vivendo no Limite com um personagem do Robert De Niro no Taxi Driver. E ele falava que num hiato entre 1976 e 1999, a gente via um conceito do Cordeiro de Deus retrabalhado. Aquele texto do Arthur Dapiev é uma obra-prima cronista e uma obra-prima de alguém que pensa o cinema. Porque ali o que a gente conseguiu entender era como o cinema do Scorsese, dos anos 70 para os anos 90, manteve o espírito cronista na sua relação com uma metrópole como Nova York e como ele necessitava de alguém à beira de um ataque de nervos, à beira de uma crise, para ser uma figura de imolação, ou seja, se doar em sacrifício da salvação de uma cidade condenada pelo pecado da invisibilidade na escolha governamental equivocada. Nos fundos, a América que gera esses personagens é a América que votou mal, é a América que votou errado, é a América que elegeu figuras que, de uma certa maneira, invisibilizaram as necessidades das suas populações. E é isso que o Scorsese vai fazer de uma maneira absolutamente brilhante, aproximando a fé da política. Um momento ainda dos anos 90 seminal na obra do Scorsese, momento que está cristalizado nos streams, na streaming-esfera, numa plataforma como a www.mubi.com, é Kundun, que é uma análise que o Scorsese vai fazer, extremamente feliz, da relação do Dalai Lama com o aprendizado das culturas que vão além das culturas do pensamento budista, além da vivência tibetana, além da vivência de uma Ásia de violências, de conturbadas disputas políticas. Ele parte daquele filme para falar da relação da criança com o absoluto, da juventude com o absoluto e do espectador com o absoluto, incorporando homenagens ao primeiro cinema, ao cinema mudo, ao cinema em preto e branco naquele exercício fílmico. E eu acho que mais recentemente o grande movimento de laudatório que o Scorsese faz à religião se dá na opção dele em lançar uma cópia em 70mm, o que é uma bitola aparentemente difícil de ser reproduzida, sobretudo no momento em que as salas de exibição, os exibidores estão completamente transformados para o digital, de um filme chamado Silence, que é uma relação que ele estabelece com a obra do escritor japonês Shusaku Endo. É um romance que ele leu sobre a relação entre jesuítas ibéricos, portugueses e espanhóis, com um Japão que apela para a apostasia, ou seja, a negação do evangelho, a negação das práticas cristãs. O que a gente vai ver é uma espécie de barbárie ao contrário. Na verdade, aqueles que vão supostamente levar a doutrina da fé para uma tribo considerada pagã, esse conceito de tribo, inclusive, é um conceito que a gente precisa relativizar muito, é, na verdade, um movimento bárbaro e não um movimento civilizatório, porque a gente vê o Japão absolutamente civilizado e sofisticado. E naquele momento, o Scorsese estabelece uma feliz parceria com dois jovens atores que vão, aquele filme é lançado no fim de 2016, no Brasil em 2017, com uma grande sabedoria, que são
Andrew Garfield e o Adam Driver, hoje um dos pilares do Star System americano, mas por outro lado a gente tem com eles Liam Neeson, que hoje é mais conhecido como um astro de ação, né, por causa do Busca Implacável, Taken e outros grandes sucessos que ele fez, mas é um ator que encarna na sua vivência irlandesa uma vivência muito próxima do cristianismo. Nesse momento a gente está encaminhando para os momentos quase finais da nossa jornada, a gente tem mais poucos encontros antes do nosso papo em forma de masterclass, em que eu vou tocar vários assuntos aqui da obra do Scorsese no corpo a corpo com vocês, mas queria chamar a atenção para um aspecto interessante. Já que eu falei de parceria com os atores, a gente vai falar no nosso próximo encontro da estética da amizade, as trocas que o De Niro faz com seus parceiros mais constantes. Queria agradecer por essa andança, lembrar, sou Rodrigo Fonseca, para quem não me conhece, mas está acompanhando até agora, sou crítico de cinema, sou roteirista e, sobretudo, um fã do Scorsese e agora fã de vocês também que estão aqui comigo, construindo essa andança pela fé, pela política e, sobretudo, pela potência poética das imagens e movimentos. Salve o cinema!